Você sabia que o Bitcoin está caindo e atualmente está em 64.480 dólares e a queda de um ano é de menos 26,23%. É uma queda forte e expressiva. E se você procura um ETF com maior tempo de negociação na Bolsa de Valores e que tenha o maior patrimônio líquido para você investir, esse é o Hash11. O Hashdesk Nasdaq Crypto Index ETF foi o pioneiro no Brasil para o varejo e foi lançado em abril de 2021. De longe, é o gigante do setor. E será que vale a pena investir nesse ETF de criptomoeda? Olá e bem-vindo ao Compondo Dividendos. Vamos conhecer esse ETF e ver qual a composição de criptomoeda que tem dentro desse ETF. Vamos aqui conferir rapidinho o Hash11, nome do fundo, Hashdesk Nasdaq Crypto Index Fundo de Índice. A gestora é a Hashdesk e o administrador é o Banco Genial. Foi lançado em 22 de abril de 2021 e conta com um patrimônio líquido de 2 bilhões 170 mil. O Hash11, em sua descrição, ele acompanha o desempenho do índice Nasdaq Crypto Index, calculado pelo Nasdaq, que precifica uma cesta diversificada de criptomoedas. Para a composição da carteira, são observados critérios de liquidez e capitalização de mercado. Além disso, a criptomoeda deve estar disponível para negociar em exchange, definidas a ser custodiada por instituições definidas na metodologia do índice, com uma liquidez média diária entre 17 milhões a 26 milhões por dia. Número de negócios, o ETF registra em média 7.800 a 7.900 operações por dia, com volume de cotas são negociados aproximadamente 330 mil a 350 mil cotas diariamente. E a sua taxa de administração total, 1,30%. Temos que considerar que não é uma taxa barata, não, né? É uma taxa já bem acima de 1%, mas considerando aí a taxa do gestor, a taxa do administrador, ok. E atualmente esse ETF tem acima de 126 mil cotistas, preço de cotação de R$ 42,42. E a rentabilidade, se compararmos aqui entre o Bitcoin e o Hash11, o ETF, desde 2021, desde o seu lançamento, ele vinha igual ao Bitcoin em negociação no gráfico. Claro que não é o mesmo preço de cotação, mas em comparação, em 2023 começou a abrir essa diferença, onde o Bitcoin começou a subir mais e teve mais rentabilidade que o Hash11. E se olharmos atual aí em junho de 2026, o Hash11 com R$ 42,42 com 42 centavos e o Bitcoin R$ 333.170 reais. O drawdown atualmente está com menos 55%. Está caindo bastante. O Hash11 não é a mínima histórica, onde que lá em 2022 ele caiu menos 77% e anteriormente em 2021 chegou a cair 38, 51% negativo. Então de 2021 ele está ultrapassando a queda, o drawdown. E da abertura de capital, o Hash11 começou com 578 milhões, chegou a 2 bilhões e 757 e ao longo do tempo veio caindo, depois aí 2023 para cima aqui subindo, chegou na faixa de 4 bilhões 605 o valor patrimonial total do fundo, chegando ao topo, e desde lá de 2025, início de 2025, começou a vir essa queda e que atualmente tem aí o valor patrimonial de 2 bilhões 170 milhões.
E um ponto interessante, tem cotistas investindo nesse ETF e temos aqui o topo de cotistas foi em junho de 2022, onde bateu 156 mil cotistas, e atual temos aí 126 mil cotistas, um pouco a mais, pessoas investindo nesse ETF. E na sua composição da carteira, completando aqui, o Bitcoin é o maior volume que tem, com 78%. E o segundo lugar é o Ethereum, com 11% do portfólio. E o terceiro é o XRP, com apenas 5, 6%. Em seguida, a Solana, 3%. A Cardano, com menos de 1%, chegando ali em 0,49%. A Stellar com 0,45%, a Chainlink com 0,37% e o Bitcoin Cash com 0,24%. Então, aqui, disparadamente, o Bitcoin e segundo aí o Ethereum, que tem boa parte do portfólio, da porcentagem de toda a carteira de criptomoedas. Tem uma mínima em algumas outras criptomoedas, mas a concentração principal é o Bitcoin e segundo é o Ethereum. E os outros não fazem muito efeito no portfólio. Aqui nesse gráfico fez a abertura em abril de 2021, depois teve uma queda em torno aí de uns 51%. Pegamos aqui uma média desse topo desse candle até a média aqui no último topo, nessa parte, 113% nessa faixa ali. Depois desse 113% de alta, ele deu uma bela queda de menos 77%. Aqui foi feia a coisa, chegando lá em novembro de 2022. E pegando aqui uma média aqui de um fundo e do um topo recorde aqui deu 513%. O problema é que não tem como acertar o fundo e não tem como acertar o topo, mas vamos só dando uma olhada aqui dessa parte, 13%. Em seguida, teve uma queda de 33%, uma outra subida de 39%, onde desde o último topo até a queda atual do preço, deu menos 53%. Já é uma queda bastante, onde que anteriormente deu menos 77% lá de 2021, 22, né? 22 atingindo o fundo, e agora aqui de 2025, final de 2025 para 26, menos 55% nessa queda de preço do Hash 11. No gráfico, o que vemos ainda é uma tendência de queda. Muitos investidores ou especuladores, nessa hora, vê isso como um medo ou receio de investir nesse momento, nesse ETF ou propriamente no Bitcoin, porque não se sabe se esse aqui é um fundo ou pode ter novos fundos mais adiante nas próximas semanas, nos próximos meses. O que é o problema é que todo mundo quer acertar o fundo. E conhecemos aqui um pouco do ETF Hash11 de criptomoedas em sua composição majoritária entre Bitcoin e um pouco de Ethereum. Tem 126 mil cotistas, o que é legal, e o seu valor patrimonial ainda está alto, mesmo com toda essa queda do Bitcoin. É uma opção de investimento para quem gosta de criptomoeda e ETFs. E aí, investidor, comenta aqui embaixo, você já investiu ou investe nesse ETF? Sinceramente, eu fiquei interessado e estou de olho para investir nesse ETF. E desde já, obrigado por assistir esse vídeo. Dê o like, se inscreva no canal que a gente vai fazer vídeos novos todas as semanas. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.